Nesta hora, nós nos colocamos diante de Ti, trazendo aquilo que muitas vezes ninguém vê. Há cansaços escondidos, culpas antigas, medos silenciosos e partes do coração que aprenderam a viver na sombra. E ainda assim, estamos aqui. Estamos aqui porque no fundo da alma existe o desejo de paz, o desejo de verdade, o desejo de recomeçar sem precisar mais se esconder. Nós te agradecemos pela vida, por este dia e por esta oportunidade de parar diante da Tua palavra. Agradecemos porque o Teu amor não se cansa, não desiste, não se afasta. Mesmo quando nos confundimos, mesmo quando fugimos de nós mesmos, Tu continuas próximo. Tu não vens para nos esmagar com a verdade, mas para nos curar com ela. Hoje, nós te entregamos o que está ferido, confuso e cansado dentro de nós. Entregamos a culpa que pesa, a aparência que esgota, a resistência que endurece, e também as lutas da nossa casa, da nossa família e do nosso coração. Tu sabes onde ainda há sombra, tu sabes onde ainda precisamos de luz. Por isso, nós te pedimos, entra com a Tua misericórdia, leva claridade ao que está escondido, paz ao que está agitado e esperança ao que parece sem vida. Porque hoje queremos guardar esta verdade. A Tua luz não vem para ferir, mas para salvar. Hoje, a palavra de Deus nos conduz ao centro de uma das revelações mais profundas do Evangelho: o amor que salva e a luz que vem ao encontro da escuridão humana. Jesus continua falando a Nicodemos, mas agora toca um ponto decisivo. O problema já não é se Deus ama ou não. O problema é que muitas vezes a luz chega, mas o coração ainda hesita em sair da sombra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. João 3,16 é uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, mas muitas vezes é escutada de forma apressada. Aqui, Jesus não entrega uma frase bonita apenas para consolar. Ele revela um amor que se oferece sem violentar a liberdade humana. Deus ama, Deus vem, Deus ilumina, mas não força. Ele não invade o coração. Ele acende a luz e espera que a pessoa deseje sair da sombra. Isso mostra algo muito profundo sobre a ação de Deus. O Senhor nunca se cansa de buscar, mas também nunca humilha a liberdade de ninguém. Ele oferece salvação como quem abre uma janela em um quarto fechado há muito tempo. A claridade entra, o ar muda, o ambiente pode respirar, mas ainda existe uma escolha interior: acolher a luz ou continuar se escondendo no escuro. O texto deixa claro que o problema central não é a falta de amor divino. Deus ama o mundo e toma a iniciativa. A ferida está na resistência humana à luz. Muitas vezes a pessoa quer paz, quer consolo, quer recomeço, mas sem permitir que a verdade toque aquilo que está desordenado por dentro. Quer alívio, mas sem conversão. Quer sentir-se amada, mas sem deixar que esse amor revele as áreas que ainda precisam de cura. Ser amado por Deus não significa apenas ser confortado. Significa também ser chamado a sair da sombra.
E isso assusta, porque a luz cura, mas primeiro revela. Este evangelho, então, coloca diante de nós uma pergunta sincera e libertadora. Eu realmente quero a luz de Deus? Ou apenas gosto de falar sobre ela, sem permitir que ela revele quem eu sou? É quando essa pergunta encontra espaço no coração que a salvação começa a ser acolhida de verdade. Muitas pessoas escutam sobre o amor de Deus, mas por dentro continuam convencidas de que já falharam demais para serem alcançadas por Ele. Carregam erros antigos, decisões dolorosas, quedas repetidas, e aos poucos a culpa deixa de ser uma ferida para se tornar uma identidade. A pessoa já não diz apenas "eu errei". Em silêncio, começa a sentir "eu sou o meu erro". E quando isso acontece, a alma se afasta da luz não porque deixou de desejar Deus, mas porque acredita que já não pode mais ser recebida com misericórdia. Essa é uma dor espiritual profunda, porque quem vive assim tende a evitar justamente os lugares onde poderia ser curado. Evita a oração mais sincera, evita o silêncio interior, evita encarar a própria verdade diante de Deus. Não porque não queira a paz, mas porque teme encontrar apenas reprovação. No entanto, o Evangelho de hoje desmonta essa mentira com delicadeza e força. O ponto de partida não é o mérito humano. O ponto de partida é a iniciativa divina. Deus amou tanto o mundo, Deus enviou o Filho. Deus começou pelo amor, não pela condenação. Isso muda completamente a forma de compreender a própria culpa. A luz de Deus não revela para esmagar, ela revela para restaurar. Há uma diferença profunda entre humilhação e convicção interior. A humilhação paralisa, endurece, faz a pessoa esconder-se ainda mais. Já a luz de Deus toca a verdade para abrir um caminho de cura. Ela mostra o que precisa ser catado, não para reduzir a pessoa ao seu pior momento, mas para libertá-la daquilo que está roubando sua vida por dentro. O amor de Deus é como a luz da manhã entrando em um quarto fechado há anos. Ela revela a poeira, sim, mostra o ar parado, os cantos esquecidos, o que ficou acumulado no escuro. Mas não faz isso para humilhar a casa, faz isso para torná-la habitável outra vez. E talvez seja exatamente isso que esta palavra queira lembrar hoje. Você não é a sua culpa, você não é a sua queda. O amor de Deus é maior. Mas esse amor, justamente por ser verdadeiro, não se torna cúmplice da escuridão. Ele vem para salvar, e salvar significa também iluminar aquilo que precisa, enfim, ser curado. Há uma ferida escondida no coração humano que este evangelho revela com muita delicadeza e muita verdade. Existem pessoas que dizem querer Deus, querem paz, querem salvação, querem recomeço, mas somente até o ponto em que isso não mexa demais em certos hábitos, certas compensações, certas relações e certas máscaras. Querem a luz, mas não querem tudo o que a luz mostra. E é aqui que a palavra de hoje se torna profundamente séria, porque ela nos faz perceber que a maior resistência à cura nem sempre está fora de nós. Muitas vezes, ela está na parte do coração que ainda prefere a sombra por se sentir mais segura nela. Muita gente imagina o julgamento apenas como um acontecimento futuro, externo, quase distante da vida concreta. Mas Jesus mostra algo muito mais profundo. Algo do julgamento já começa aqui, quando a luz vem e a pessoa escolhe continuar nas trevas. Não porque Deus tenha deixado de amar, não porque Deus tenha fechado a porta, mas porque a alma evita ser vista de verdade. A condenação, então, não aparece primeiro como um castigo que vem de fora, mas como uma recusa interior àquilo que poderia curar. O problema não é que Deus rejeita a pessoa. O problema é que a pessoa resiste à luz porque não quer que a verdade toque suas obras, seus autoenganos, suas contradições. Isso acontece de formas muito concretas. Acontece quando fugimos de conversas que precisam ser vividas com verdade. Quando mantemos aparências religiosas, mas evitamos perguntas profundas sobre a vida real. Quando alimentamos justificativas para não mudar o que já sabemos que está nos adoecendo por dentro.
quando preferimos preservar uma imagem a abrir o coração. A sombra, nesses momentos, parece abrigo, parece proteção, parece um lugar onde nada nos ameaça, mas é um abrigo que, aos poucos, vai tirando o ar da alma. A sombra pode parecer conforto por algum tempo, mas é como um quarto sem janelas. Preserva a ilusão de segurança, mas lentamente sufoca. Este evangelho nos convida a reconhecer isso com sinceridade, porque a luz de Deus não chega para ferir, mas para curar. E quando a alma começa a perceber que permanecer escondida custa mais do que ser tratada pela verdade, algo dentro dela começa finalmente a desejar a cura mais do que a sombra. Há uma forma de fé que permanece apenas no campo da ideia. A pessoa acredita em Deus, respeita o Evangelho, reconhece a beleza da verdade, mas essa fé ainda não desceu até as decisões mais concretas da vida. Ela existe como tradição, linguagem, costume, mas ainda não se tornou entrega. E essa distância entre acreditar e se entregar produz um vazio silencioso, porque o coração percebe que sabe muitas coisas certas, mas continua vivendo escondido em áreas decisivas. O Evangelho de hoje aprofunda exatamente isso quando fala daquele que crê. Crer aqui não é apenas admitir que Cristo existe ou concordar com uma verdade religiosa. Crer é confiar a ponto de vir para a luz. É abandonar a necessidade de parecer impecável. É deixar de sustentar uma imagem protegida para permitir que a presença de Deus alcance o que está ferido, desordenado ou incoerente. A fé verdadeira não fica apenas no discurso. Ela reorganiza escolhas, afetos, prioridades e a forma de viver diante de Deus e diante de si mesmo. Por isso, crer de verdade quase sempre toca lugares concretos. Toca palavras que precisam ser ditas com humildade. Toca vínculos que precisam ser revistos com verdade. Toca ciclos destrutivos que já não podem continuar sendo alimentados. Toca duplicidades que cansam a alma. Quando a fé amadurece, ela deixa de ser apenas uma afirmação sobre Deus e se torna um caminho percorrido com Deus. E isso nem sempre acontece sem medo. Muitas vezes o coração treme, hesita, resiste, mas já não quer permanecer onde estava. Crer é como sair de trás das árvores naquele Éden interior onde tantas vezes tentamos nos esconder. Não porque o medo desapareceu completamente, mas porque algo se tornou maior do que ele. A alma começa a confiar que a voz que chama não veio para esmagar, mas para salvar. E é nesse momento que a fé deixa de ser apenas concordância e se torna encontro. Deixa de ser uma ideia respeitada à distância e se transforma em uma resposta viva, humilde e concreta diante da luz que chama pelo nome. Jesus não diz que se aproxima da luz quem nunca falhou. Ele diz que vem à luz quem age conforme a verdade. E isso muda tudo, porque retira o peso da perfeição aparente e coloca o foco na sinceridade do coração. Deus não procura impecáveis, Deus procura verdade. Procura a alma que, mesmo ferida, não quer mais viver sustentando mentira interior. Procura o coração que, ainda em processo, já não deseja esconder de si mesmo aquilo que precisa ser curado. Muitas vezes, a espiritualidade é confundida com boa imagem. A pessoa aprende a parecer bem, a falar corretamente, a manter certa aparência religiosa, mas por dentro continua negociando com aquilo que sabe que a enfraquece. E esse tipo de vida cansa. Cansa porque exige esforço constante para preservar uma vitrine, enquanto o interior continua pedindo conversão real. O Evangelho, porém, nos conduz para outro lugar. A verdade não é apenas algo que se pensa ou se afirma. A verdade é algo que se pratica. É um modo de viver sem fazer acordos contínuos com a própria sombra. Praticar a verdade toca o cotidiano de forma muito concreta. Significa deixar de justificar o que precisa de cura. Significa reconhecer o cansaço sem fingir força, admitir a inveja sem disfarçar, perceber o orgulho sem defendê-lo, tratar a fé não como um ornamento da vida, mas como um caminho de transformação contínua. A sinceridade diante de Deus não elimina imediatamente todas as fraquezas, mas muda a posição interior da alma.
Ela já não quer mais esconder, ela quer ser tratada. E isso, diante do Evangelho, já é um passo imenso em direção à luz. A alma sincera é como uma janela aberta. Pode mostrar rachaduras, pode deixar aparecer aquilo que ainda está em restauração, mas permite que a claridade entre. Já a alma que vive de aparência é como vidro escuro. Por fora pode até parecer bonita, mas impede que a luz atravesse. Este Evangelho nos lembra que a presença de Deus não se aproxima para premiar máscaras. Ela se derrama sobre quem escolhe a verdade. E quem pratica a verdade, ainda que tremendo, já não teme a luz do mesmo modo, porque começa a perceber que ela não veio para expor ao ridículo, mas para conduzir à vida. Este Evangelho nos conduz a uma verdade profundamente libertadora. Deus não envia sua luz para humilhar, mas para salvar. O Filho não veio ao mundo para condenar, mas para resgatar aquilo que em nós foi se perdendo no escuro. Por isso, a questão central não é se Deus nos ama, porque isso já foi revelado de forma definitiva. A questão é se estamos dispostos a nos deixar encontrar por esse amor, sem esconder as partes mais feridas, mais cansadas e mais desordenadas do coração. A luz de Deus assusta quando ainda estamos acostumados à sombra, mas ela não destrói a pessoa verdadeira. Ela destrói apenas aquilo que impede a vida de florescer plenamente. E isso muda tudo, porque este Evangelho não é apenas uma promessa sobre o futuro, mas um chamado para hoje. Um chamado a sair das justificativas, da culpa como identidade, da aparência religiosa e da fé superficial. Um chamado a permitir que a verdade de Deus toque o interior não para ferir, mas para curar. Talvez hoje a sua alma esteja cansada de esconder feridas, de sustentar aparências, de se proteger até mesmo diante de Deus. E a palavra de hoje encerra esta reflexão com uma direção simples e profundamente misericordiosa. Não fuja da luz que revela, porque é exatamente ela que também cura. Quando o coração para de amar a sombra mais do que a verdade, descobre algo decisivo. O amor de Deus não veio para expor você ao ridículo, mas para conduzir você de volta à vida. E este é o fecho que o Evangelho deixa em nosso interior. A luz não veio para envergonhar, mas para salvar. A verdade não veio para esmagar, mas para restaurar. O amor de Deus não veio para afastar você, mas para trazer você de volta. Por isso agora, o passo mais profundo já não é continuar pensando apenas sobre esta palavra, mas levá-la para a oração. É colocar diante do Senhor o que ainda está escondido, o que ainda dói, o que ainda resiste, e pedir com sinceridade a graça de não fugir da luz que pode curar por dentro. Senhor, nesta hora, nós colocamos diante de Ti aquilo que ainda vive escondido dentro de nós. Tu conheces as culpas que carregamos, os medos que nos fecham, as sombras que ainda tentamos proteger e as partes do coração que têm dificuldade de vir para a luz. Nada em nós te é desconhecido, e ainda assim tu continuas nos olhando com misericórdia. Leva a tua claridade ao que está confuso, a tua paz ao que está agitado, e a tua verdade ao que precisa ser curado. Visita a nossa casa, a nossa família e também os nomes que agora apresentamos em silêncio diante de Ti. Onde houver peso, derrama alívio. Onde houver vergonha, derrama ternura. Onde houver resistência, faz nascer confiança. Dá-nos a graça de não fugir da luz que salva. Ensina-nos a confiar no Teu amor mais do que nas nossas culpas e a permitir que a Tua presença transforme aquilo que sozinhos já não conseguimos mudar. E que o nosso coração encontre em Ti não condenação, mas vida. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja a oração. Será uma alegria rezar com você e por você. Compartilhe esta mensagem com alguém da sua família ou com uma pessoa que esteja precisando de luz, paz e recomeço neste momento.
Se este evangelho trouxe luz para a sua vida hoje, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente o evangelho do dia com reflexão. Que a luz de Deus permaneça com você ao longo deste dia, conduzindo o seu coração com paz, verdade e esperança.